Olá, eu sou Adriano Ribeiro. Bora conversar que nós do Road to Agility levamos o desenvolvedor a arquiteto em 4 passos. Nesse ponto chegamos ao passo 4, a hora da entrega. E nesse vídeo você vai aprender em que momento você começa a entregar um software. Já pensou nisso? Bora lá, roda a vinheta. Quando eu falo de entrega, eu não estou me referindo pura e simplesmente à etapa de empacotamento do, do software, como acho que muitos de vocês podem ter pensado, né? Eu estou falando nesse vídeo de forma muito mais abrangente, ou seja, de você conseguir instalar um software, executar um software, validar, né? Usar, obter as informações que eventualmente você espera que ele tenha sido preparado para prover, né? Mas de maneira consistente, de maneira, digamos, facilitada. Ou seja, que a coisa não seja extremamente complicada, muitos botões, tenha que chamar o desenvolvedor o tempo todo, ou seja, você entregar para outro usar o software que você desenvolveu. Então, aí você já sabe que isso precisa ser independente de entrega continuada, de entrega de conteúdo, os famosos CI/CD, né? Ou seja, esse processo de entrega ele é relativo a qualquer software, a qualquer solução desenvolvida por você. Não importa o ferramental que você vai usar, você precisa considerar a entrega desse software como um todo, beleza? Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir, né, que você considere se inscrever caso esteja gostando do conteúdo, principalmente para ajudar a gente a subir de relevância e nos incentivar a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para você, ok? Então vamos lá, voltando ao que interessa. Sem mais delongas, né? E vamos ver aqui. é, Bom, vamos de cara responder a pergunta, né? Em que momento você começa a entregar um software? Então, assim, sem enrolar muito, eu já te falo. Quando você começou a projetar esse software. Ué, Adriano, como assim? Eu estou pensando no software e já estou entregando o software. Sim, porque diversos fatores vão influenciar na entrega desse software. Não é só o empacotamento, como eu falei. O empacotamento talvez seja a última etapa de um grande processo que vai influenciar na entrega. Você, inclusive, dependendo de como desenvolver, não vai conseguir empacotar. Já pensou nisso? Você já. Peço que você faça um exame de consciência e lembre-se das. Talvez, se você é um desenvolvedor que já tem alguma experiência, imagine os primeiros softwares que você desenvolveu. Como é que foi? Quando você quis executar numa máquina diferente. Por exemplo, se você desenvolveu um código em C e foi executar, usou o compilador, digamos, da Microsoft, e foi executar numa máquina que você não tinha a versão do Runtime DLL que o seu Visual Studio usou no momento da compilação. Hein? Ou você desenvolveu uma aplicação Python, .NET, Java, numa versão e tentou rodar na outra porque o ambiente era mais antigo. Já pensou nessas coisas? Então, não é apenas desenvolver, beleza? Então, para facilitar esse entendimento de entrega como um todo, do jeito que eu estou apresentando para vocês, eu separei em 3 categorias. Projeto, onde a gente considera tudo que é incorporado no momento da especificação e modelagem. Ou seja, eu incorporo os requisitos funcionais e não funcionais, né? Como eu absorvo aquilo na arquitetura e eu vou incluir, e isso vai influenciar todo o desenvolvimento da minha solução. A etapa de execução. Execução é quando eu olho os fatores que vão
definir o comportamento em execução dessa solução, ou seja, como o dado vai fluir através dela, como ela vai interagir com os usuários, como vai ser a gestão de dados, por exemplo. Por que separar o projeto da execução? Porque no projeto a gente vai considerar muito mais elementos do que no momento da execução. Na execução, a gente pode focar, e detalhe, no projeto a gente foca em elementos macro que vão afetar o desenho geral da solução. E alguns elementos, sim, eu posso considerar que vão afetar os fluxos, mas de maneira geral ainda, ou seja, a todos os fluxos ou aos fluxos principais. Já na execução, eu vou olhar diretamente o comportamento de cada processo dentro da aplicação. Ou seja, eu vou considerar se ela tem vários serviços, se esses serviços são stateful, são stateless, se eles usam bases centralizadas, se eles usam bases distribuídas, se eu vou usar uma base do que o cliente vai prover, e essa base já terá configuração, estilo e características próprias. Por exemplo, ele pode te disponibilizar uma base relacional. E aí? E se você estiver desenvolvendo uma solução para relatório, uma solução de negócio, para apresentação de dados? Como é que vai ser? Então, é importante que você entenda o que os processos da sua aplicação precisam entregar e em que fatia ou passo no tempo você tem condição de entregar os dados nesse processo. E o terceiro seria a operação, ou seja, onde a gente considera todos os fatores que vão influenciar o time de manutenção, ou seja, de infraestrutura que vai lidar com a sua solução. Né? Ou seja, eles vão instalar, eles vão cuidar da inicialização, do reparo dela, das verificações de problema a partir das interfaces de log e por aí vai. Ok? Então, estamos claros nas 3 linhas que a gente tem para pensar na entrega do software? Então, tá. É importante, acho que já deu para perceber que é importante que você foque na entrega desde o primeiro momento do nascimento da solução. Porque lá você já tomará decisões que vão afetar a entrega desse software posteriormente. Beleza? Vamos detalhar um pouquinho mais aqui projeto. Né? Vamos entrar nesses 3 itens e conversar um pouquinho mais sobre o que você pode fazer e dar alguns exemplos mais aí, realísticos dentro desse processo. Né? Então, no projeto, a gente precisa considerar ele porque é o momento que a gente tem uma visão mais completa, mais ampla da solução. Então, só para ilustrar, por que a gente não pode, por exemplo, eu vou projetar uma solução, me foi pedido um serviço, eu entendo que ele é simples e eu utilizo toda a infraestrutura de nuvem para implementar esse serviço, faço ele rápido, uma semana, prontinho, vou mostrar para o cliente. E aí o cliente, não, mas eu não uso nenhuma infraestrutura de cloud, ele precisa rodar no meu ambiente, nós não temos conexão com a internet, não usamos, esse serviço vai ser interno. Né? Ou, pior, a empresa usa um provedor convencional, não usa provedores de cloud para hospedagem. Eles usam o host, hospedam num servidor web convencional. Então, assim, é importante que desde o início a gente já considere a cultura, a maturidade da empresa, né, para que haja um alinhamento entre o desenho inicial da solução com o que o cliente já está acostumado ou espera de passo de melhoria. Claro que todo projeto novo normalmente se evolui, né, em algum ponto, em algum grau, mas isso precisa vir do cliente, não pode vir do time de desenvolvimento sem que ele
dê a devida aprovação. Beleza? Então tá. Para a gente garantir que isso não vire um problema, é importante que a gente identifique os conceitos que são efetivamente necessários pelo cliente, né? Ou que ele demande, e posteriormente a gente inclua os conceitos de qualidade que a gente eventualmente também já tenha, né, a maturidade ou já tenha a capacidade de aplicar, já seja o nosso padrão de qualidade mínimo, entendeu? E aí ver se isso não vai comprometer a capacidade de manutenção ou desenvolvimento futuro da solução por parte do cliente. Né? No caso, eu falo dos 12 fatores, né? Que dependendo do grau de maturidade da empresa, eles utilizam mais ou menos elementos dessa lista, mas eles certamente devem ser considerados nesse momento. Beleza? Então vamos para a execução. Na execução, é importante que a gente entenda as características necessárias em termos de execução, como eu falei anteriormente. Então, aí eu volto naquela questão das bases, né? Uma base centralizada, uma base distribuída. Ou seja, em bases distribuídas, você vai ter que considerar as características do serviço em si, a comunicação, já entram novos fatores de segurança, ou seja, tem mais elementos de infraestrutura a serem considerados, não apenas, né, os fatores que a solução agrega em si. Né? Uma outra coisa importante é, eventualmente, você considerar possíveis integrações com serviços do seu cliente. Esse serviço você não controla e, e ele pode agregar características que você não espera na sua solução. Então é muito importante porque isso vai impactar em termos de tempo de processamento ou, eventualmente, até o intervalo da disponibilização dos dados. E por que é importante, mais uma vez, avaliar esses itens em termos de execução? Porque as características da execução ou dos processos da sua aplicação, eles é que vão definir a experiência do usuário e o conceito de consistência. Como é que você vai garantir a consistência dos dados? Ou seja, que toda alteração que eu faça, posteriormente eu possa ler e entender que ela está do jeito que eu efetivei aquela mudança. Né? Que não houve nenhuma mudança que digamos, violou aquele conceito de consistência que eu defini, principalmente no momento da disponibilização desses dados. Ou seja, se esses fatores não forem garantidos, né, pelos processos, a sua aplicação praticamente perde sentido. Beleza? Então tá, vamos lá para o último item, operação. Bom, é o último, mas não o menos importante. Ou seja, porque agora é o momento de você garantir a entrega efetiva ali, o empacotamento, a experiência de operação, ou seja, como vão lidar com a sua solução. Qual vai ser o custo de se atualizar? Vai ser aquela solução que vai ficar, vai ter que ser atualizada em etapas, vai levar uma semana em atualização, ou não, ela vai poder ser no estilo Cloud Native, ou seja, os serviços podem ser destruídos gradativamente, quando subir já sobe uma nova versão, a publicação pode ser automatizada com facilidade ou não, você vai entregar com pacotes compactados. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a reconstrução? Ou seja, aí você estrutura ali toda a parte que, digamos, rodeia a sua solução e que, ao mesmo tempo, vai ajudar a garantir a disponibilidade e a execução do negócio propriamente dito. Beleza? Bom, se você avaliou todos os pontos que eu falei na etapa de projeto, os de processos na etapa de execução, então a etapa de operação vai ser muito facilitada
principalmente considerando em termos de uniformidade, porque você já pensou e vai invariavelmente cair numa certa independência do ambiente de execução, você vai ter mapeado todos os serviços aos quais você vai se integrar, todas as características do ambiente onde você vai executar a solução, e com isso fica muito mais fácil de você criar, né, a forma de empacotamento efetivo da sua solução, e com isso criar uma experiência muito mais amigável, né, digamos assim, para o time de operação que vai lidar ali no dia a dia com a solução, mesmo sendo uma solução complexa, né, considerando hoje a nossa realidade aí de microserviços com interdependência, né, e muitos serviços de suporte. Para dois microserviços resolver, por exemplo, o nome um do outro dinamicamente, você vai precisar, no mínimo, de um outro serviço terceiro com um mapa de nomes para interno e externo, e isso vai precisar, né, que seja integrado ou alimentando isso via variável de ambiente, através de containers, se você usa ou não. Se não, você vai precisar consumir isso como biblioteca e carregar, ou seja, aí você já tem uma ideia, né, de como uma facilidade ou uma ideia pode agregar uma complexidade relativa aí, né, até interessante ao seu projeto. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução ao quarto passo do nosso conteúdo de desenvolvedor arquiteto em quatro passos, e que ele seja o primeiro de muitos que possam ajudar vocês a melhorar cada vez mais a forma com que desenvolvem e entregam as aplicações de vocês. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!